Você já ouviu falar da famosa escada para o céu no sonho de Jacó? Essa história, contada no livro de Gênesis, não é apenas uma visão incrível, mas também uma mensagem profunda de transformação, esperança e principalmente da presença constante de Deus nas nossas vidas. Imagine estar perdido, fugindo das consequências dos seus erros, e de repente, Deus te mostra que há um caminho de volta, uma chance de redenção. É exatamente isso que aconteceu com Jacó. E hoje, nós vamos mergulhar fundo nessa história para entender como ela pode nos inspirar e transformar também as nossas jornadas pessoais. Então, fique comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar a maneira como você enxerga os momentos de incerteza e desafios na sua vida. Jacó caminhava sozinho pelo deserto, o peso de seus erros e incertezas pendendo sobre seus ombros, como uma sombra constante. Filho de Isaac e neto do grande Abraão, ele carregava a responsabilidade de sua linhagem, mas sua jornada até ali havia sido marcada por enganos e traições. A rivalidade com seu irmão Esaú tinha atingido um ponto crítico, e Jacó, desesperado por garantir a bênção de seu pai, havia enganado o próprio pai e roubado a primogenitura de Esaú, fingindo ser o irmão mais velho. Agora, fugia das consequências de suas ações. Esaú, enraivecido, havia prometido vingança, e Jacó temia pela própria vida. Sua mãe, Rebeca, o havia enviado à terra de seus parentes em Harã, na esperança de que lá ele encontrasse refúgio e, quem sabe, uma nova vida. Após dias de viagem exaustiva, o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto Jacó buscava um lugar para descansar. Ele estava cansado, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A jornada era longa e o caminho incerto. Ele estava distante de casa, sozinho, e assombrado pela culpa de seus atos. Ao fim daquele dia, enquanto o crepúsculo tomava conta do céu, Jacó encontrou um local isolado, cercado por pedras, onde resolveu pernoitar. Não havia abrigo, nem luxo, apenas a vastidão do deserto ao seu redor. Com pouco mais do que uma pedra para repousar a cabeça, Jacó deitou-se sob o céu estrelado. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo sussurro do vento. Ele fechou os olhos tentando descansar, mas seus pensamentos estavam inquietos, refletindo sobre suas decisões e o futuro incerto que o aguardava. Foi no meio dessa escuridão, física e emocional, que Jacó teve um sonho extraordinário. Na vastidão de sua mente cansada, uma visão começou a se formar. Diante dele surgiu uma escada colossal, uma estrutura que parecia infinita, conectando a terra aos céus. A base da escada estava firmemente enraizada no solo, mas seu topo se perdia nas alturas, misturando-se com as estrelas. Era uma visão tão clara e tão vívida, que Jacó podia sentir a solidez daquela escada, como se pudesse tocá-la. Anjos subiam e desciam por essa escada em um movimento constante e harmônico. Suas formas eram luminosas, irradiando uma luz suave e celestial. Eles transitavam entre o céu e a terra, como mensageiros em uma missão divina. Jacó observava fascinado, sentindo-se pequeno e humilde diante daquela cena majestosa. O que ele estava presenciando não era apenas um sonho comum, mas uma revelação, algo que transcendia sua compreensão terrena. No topo da escada, ele viu algo ainda mais impressionante: o próprio Senhor. A figura de Deus se manifestava em glória acima da escada, e sua presença era imponente, ao mesmo tempo grandiosa e acolhedora. Jacó, que até então havia carregado o peso de sua traição e de suas dúvidas, sentiu seu coração bater acelerado ao perceber que estava diante do Criador. Do alto, a voz de Deus ressoou, clara e poderosa, mas cheia de compaixão. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. As palavras reverberaram na mente e no coração de Jacó. Ele estava fugindo, incerto sobre seu futuro. Mas Deus, o próprio Deus, estava confirmando que ele, apesar de seus erros, seria o herdeiro da promessa divina. A terra em que estava, aquele deserto, seria sua, e sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra. As promessas que haviam sido feitas a Abraão e Isaac agora eram estendidas a ele. A tua descendência se espalhará para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Essa era uma promessa de proporções épicas, uma responsabilidade e uma honra que Jacó jamais imaginaria merecer. Mesmo após ter enganado seu irmão e mentido ao pai, Deus não havia abandonado. Em vez de punição, ele estava recebendo uma bênção imensurável. A voz de Deus então se suavizou, e Jacó ouviu a promessa que mais tocaria seu coração.
Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que tenha cumprido o que te tenho falado. Deus prometia não apenas terras e descendentes, mas sua própria presença. Jacó, que se sentia sozinho e perdido, agora sabia que Deus estaria ao seu lado, guiando-o, protegendo-o, até que todas as promessas fossem cumpridas. Quando Jacó acordou do sonho, o céu ainda estava escuro e o vento do deserto soprava com suavidade. Ele se sentou, ofegante, tentando processar o que acabara de experimentar. A visão da escada e a presença de Deus ainda estavam vívidas em sua mente. Jacó olhou ao redor, e o que antes parecia um lugar árido e desolado, agora tinha um significado profundo. Com os olhos arregalados e o coração acelerado, Jacó proferiu as palavras que marcariam esse momento de transformação. Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Com o primeiro sinal da aurora no horizonte, Jacó tomou a pedra que usara como travesseiro e a ergueu, colocando-a de pé como um marco. Ele derramou óleo sobre ela, consagrando aquele local como um santuário. Aquele não era mais apenas um pedaço de terra no deserto. Era Betel, a casa de Deus. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu voltar em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó não apenas reconheceu a presença de Deus, mas fez uma aliança. Ele compreendia que, apesar de suas falhas e inseguranças, Deus estava disposto a caminhar com ele, protegê-lo e guiá-lo. Em troca, Jacó prometeu fidelidade, dedicando sua vida e suas posses ao Senhor. E assim, no meio de sua fuga e incerteza, Jacó teve uma visão que mudou completamente o rumo da sua história. Ele descobriu que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus estava ao seu lado, oferecendo um caminho de redenção e esperança. E a verdade é que essa mesma promessa se estende a todos nós. Não importa o tamanho dos nossos erros ou a distância que sentimos de Deus, Ele sempre está presente, oferecendo uma ponte, uma escada para o céu, pronta para nos guiar de volta. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Que essa história tenha tocado seu coração e renovado sua fé. Se você se sentiu inspirado, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e escreva nos comentários a sua mensagem de fé e esperança. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas inspiradoras. Que Deus abençoe cada passo da sua jornada e até o próximo vídeo.